Então, gente, esse é um treinamento de colorimetria que vocês podem fazer em casa. Eu estou aqui com tinta guache, azul, vermelho e amarelo, as três cores primárias, e um papel em branco, onde a gente vai misturar as três cores e formar o marrom, formar o castanho, ok? Então, você vai pegar um pouquinho do vermelho, é brincadeira de criança mesmo, um pouquinho do azul, pouco azul, porque azul é forte, e um pouquinho do laranja, do amarelo. Só mais um pouquinho do azul que eu peguei, pouquíssimo. Então, essas três cores, e vocês misturem, misturem bem para poder aparecer o marrom, vocês enxergarem o marrom. Então, está surgindo o marrom da mistura das três cores primárias. É dessa forma que é uma das formas de se formar o marrom. Como eu disse para vocês, tem outras estrelas cromáticas que formam o marrom substituindo o azul por preto. Mas pela estrela de Oswald, o marrom é formado pelas cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Então eu tenho marrom. Toda micropigmentação ela é marrom ou castanho. Castanho e marrom é a mesma coisa. É uma questão de nomenclatura. Algumas marcas de pigmento chamam marrom claro, outra fala castanho claro, é a mesma coisa. Ok? Marrom e castanho. Então eu tenho aqui o marrom. O marrom é uma cor neutra, é a mistura das três cores primárias, é uma cor neutra. O que acontece? Por que faz uma sobrancelha com um tom que é marrom, que é castanho, e dentro do marrom a gente tem uma variação. A gente tem castanhos marrons claros, marrom médio, marrom escuro, ou castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Temos castanho escuro intenso, que é quase um preto, que é um café bem fechado. Só que é feita a micropigmentação num tom bonito e depois que ela cicatriza, algumas vezes ela pode ficar azulada. Os casos que a gente vê mais é de azul ou de verde. Então, tanto que nos kits que vai se comprar de tinta para iniciante, já vem lá o neutralizador laranja, que ele é o mais utilizado. Na estrela de Oswald, o laranja está oposto ao azul, porque ele resolve esse caso dos azuis que é tão comum. Se você faz uma sobrancelha e depois da cicatrização o cliente te liga, olha, eu fiz a sobrancelha e ela está ficando azul. Se essa sobrancelha está apenas com 15 dias, você vai falar para a cliente os 7 dias, olha, a cor ainda não estabilizou. É preciso esperar o ciclo de 30 dias para que a cor se defina. Porque a micro ela pode variar de cor. Quando está caindo a casquinha, ela aparenta estar muito clara, ela pode aparentar estar azulada, esverdeada, aposteada, porque as camadas de dentro do fundo da pele, elas ainda não cicatrizaram. Apenas a epiderme teve o primeiro fechamento. E a gente tem que ter o fechamento de todas as camadas. Então a gente pede para o cliente esperar 30 dias. Ok. Seu cliente esperou 30 dias para ver realmente o resultado da cor, porque depois de 30 dias a cor do pigmento não muda mais, ele estabiliza. Por isso que eu só verifico e falo para as minhas clientes, eu só tenho condição de olhar a tua micro como está com 30 dias, porque é quando realmente ela estabiliza. Ela não tem mais mudanças de cor. O que ficou, ficou. Se ficou alguma falha aquilo, a cor que gerou é aquela ali, depois que caiu a casquinha. Então, com 30 dias, pode acontecer de com 30 dias ter acontecido ter ficado azulado. Então, digamos que você fez a sobrancelha e com 30 dias a cliente diz que ela está azul e ela volta com ela azul. É um caso bem comum. Você tem que fazer um processo de correção chamado neutralização. A neutralização é corrigir cores que alteraram. Então, no caso da cor da micro ter alterado para o azul, eu tenho que ter um neutralizador laranja, que é um marrom bem alaranjado, é um laranja. Eu não vou colocar o laranja puro, ok? Vocês vão pegar o pigmento que usou da primeira vez. Então, da primeira vez que você aplicou, foi um castanho escuro. Então, dessa vez você vai pegar 3 gotas do escuro e 3 gotas do laranja. Vai ser meio a meio. Meio do castanho escolhido e meio do neutralizador laranja. Vai misturar no batoque, vai ficar uma tinta bem alaranjada e vai refazer a micropigmentação dessa cliente para poder neutralizar o azul. Se for uma micro fio a fio, você refaz fios por fios. Se for uma micro shadow, você refaz toda shadow. Okay? O processo de refazer a micro, a agulha, a lâmina é a mesma. O que muda é a mistura das tintas. Você vai usar o neutralizador laranja junto com o castanho que você escolher. Meio a meio, para não colocar o neutralizador puro. Pode acontecer o caso de você ter feito com um castanho bem clarinho e ter ficado, porque quem geralmente gera o azul são os castanhos escuros.
Você fez com um castanho claro e quando cicatrizou essa micro, ela pode ter ficado vermelha. Então, vamos fazer aqui uma bolinha vermelha. Poxa, eu fiz no dia um castanho claro lindíssimo e a micro da minha cliente ficou vermelha. Como é que eu corrijo? Aí já é outro neutralizador, não é o laranja. Se a micropigmentação tiver ficado vermelha, você tem que ter um neutralizador verde, de fundo esverdeado, um marrom esverdeado. E você, lógico, não vai fazer puro, não vai implantar um neutralizador verde puro, senão ela vai virar o look. Você vai misturar 3 gotinhas do verde para 3 gotinhas de um castanho escolhido, que pode ser o castanho claro. Então, 3 gotinhas do castanho claro e do castanho médio, 3 gotinhas do verde e você refaz aquela micro. Se foi fio a fio, refaz fio por fio. Se foi shadow, refaz ela inteira, ok? Então, vamos resolver o caso aqui dessas alterações. Vamos resolver o primeiro caso do azul. Como para resolver o azul eu preciso do laranja, eu vou montar o laranja aqui do lado e depois colocar em cima do azul. Então, vamos primeiro fazer um neutralizador laranja. Mais um pouquinho de amarelo, porque ele ainda está muito avermelhado, está escuro. Amarelo é uma cor que clareia, né? Qualquer outra cor. Ok. Fiz o laranja, vou levar esse laranja para cima da sobrancelha azul. Lembrando que você vai fazer ele misturado a algum pigmento, castanho médio, castanho escuro, e você traz o laranja para cá. Vocês podem e devem fazer esses testes para poder misturar as cores e ver como que elas se resolvem, como uma completa a outra. E aqui está aparecendo o marrom. Então, aqui que eu tinha um círculo azul, agora eu tenho um círculo marrom. E se a sobrancelha sai dessa cor, sai do azul para essa cor aqui, a cliente está muito feliz, porque, lógico, todo mundo quer uma sobrancelha castanha, ok? Ninguém quer uma sobrancelha azul muito estranho. E se vê muito azul por aí, fio a fio, shadow, muito azul. Fácil de resolver. Se a cliente está com a sobrancelha, ela diz, olha, eu estou muito feliz com o desenho da minha sobrancelha. A única coisa que eu não gosto é a cor. Eu gostaria que ela fosse castanho, que ela fosse marrom. Neutralizador laranja, meio a meio, com a cor de um castanho que você escolha. Pode ser médio, escuro, claro. 3 gotas do castanho escolhido, 3 gotas do laranja, refaz essa medida. Em algum momento eu posso usar laranja puro? Existe essa possibilidade. No verde não existe. Eu jamais vou usar o neutralizador verde puro. Porém, no laranja, no azul existe. Às vezes tem sobrancelhas que vem tão azul, um azul tão intenso, que aí eu uso o laranja puro. E aviso para a cliente. No dia ela vai sair com a sobrancelha alaranjada. Só que o laranja vai se misturar com o azul que está na pele dela, foi implantado laranja, e aí vai gerar o castanho. Depois, quando sarar, que cair a casquinha, vai estar um lindo marrom, ok? Agora, no caso da sobrancelha vermelha, da sobrancelha que ficou avermelhada, eu vou precisar de um neutralizador verde. Então, vamos fazer aqui a cor verde, que é azul e amarelo. Então, estou fazendo aqui o verde, para eu poder ter tinta verde, para jogar ali em cima do vermelho, que o verde está oposto ao vermelho. Quando que está oposto na estrela de hoje é o que vai resolver a alteração, ok? Então, vou jogar o vermelho, já está até secando meu vermelho aqui. Como o vermelho está secando, prevaleceu o verde. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui do vermelho. Porque eu tenho que resolver esse problema do vermelho. Ele ainda está um marrom bem avermelhado. Vamos colocar mais um pouquinho de verde. Agora sim, está fechando. Está vindo marrom. Gente, neutralização
É só entender uma cor, a cor que resolve outra cor, que complementa outra cor. Eu tenho medo em micropigmentação de desenhos errados, mas de cor alterada não. Cor aqui, ó. Todos foram gerados, misturados e geraram novamente a cor marrom, a cor castanha. Você precisa ter de praxe o neutralizador laranja e o neutralizador verde. Tá? Se for para começar primeiro com laranja, depois com verde. Mais utilizado é o laranja, por a gente vê muito mais sobrancelhas azuladas. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, que eu quis mostrar como se forma o castanho, por que ele altera. Então, assim, se eu tenho três cores, precisa ter essas três cores para ser um marrom, se por acaso uma dessas cores é fagocitada, é absorvida pelo organismo, some, vai ser gerada outra cor. Então, de repente, eu fiz o meu marrom e a cliente, ela volta com a sobrancelha dela só com o azul. Se ela voltou somente com o pigmento azul na sobrancelha, quais foram as cores que subiram? O vermelho e o amarelo. Então, se você somar vermelho, amarelo na laranja, por isso que o laranja neutraliza o azul. Digamos que eu fiz a minha sobrancelha da minha cliente com castanho claro. E, em vez de colocar castanho claro, com 30 dias, ficou vermelha. Então, todas as duas, o amarelo e o azul sumiram. Ficou na pele da minha cliente só o vermelho. Ela disse, a minha sobrancelha deu 30 dias, está vermelha. Você tem que repor as cores que foram embora. O que foi embora? Amarelo e azul. Some as duas, amarelo e azul, é o verde. Por isso que o verde resolve o vermelho. É o complemento do vermelho, ok? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Faça esse treinamento em casa para entender. Mas na apostila, eu já vou dizer para vocês, a sobrancelha azul, a sobrancelha, até a sobrancelha levemente esverdeada, a sobrancelha acinzentada, essas três cores, a levemente esverdeada, a azul e a cinza, o neutralizador laranja resolve. E a sobrancelha que ficar avermelhada e alaranjada, o neutralizador verde resolve. Não coloque o neutralizador, não faça a pigmentação só com o neutralizador, é perigoso. Deixe isso para vocês. O verde jamais é colocado puro. Misturem. Vai ser meio a meio dentro do batom. Vai ser 3 gotas do neutralizador para 3 gotas do castanho escolhido. Mexe bem, vai ficar um reflexo bem verde, um reflexo bem laranja. E aí sim você implanta essa tinta misturada do neutralizador e do castanho escolhido na pele da cliente. Não façam puro. Só o laranja, em alguns casos, de azul tão intenso, de azul tão forte, é que ele pode ser colocado puro. O verde, jamais, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui para isso, para responder. Um beijo e até a próxima aula.